São Tomenses pelo mundo. Todas as semanas, as histórias de vida dos São Tomenses na diáspora. Olá a todo o auditório da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa São Tomenses pelo Mundo, que será conduzido por mim, Abigail Tini Cosme. Este programa é uma iniciativa do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe, cujo principal objetivo é o de dar a conhecer a realidade em que vivem os cidadãos são-tomenses que se encontram no estrangeiro e desta forma contribuir para a criação de pontes de diálogo e de partilha entre a sociedade civil de São Tomé e Príncipe e a comunidade de concidadãos espalhados pelo mundo. Neste sentido, iremos trazer todas as semanas uma nova entrevista a um são tomense que se encontre fora do país, para que nos dê o seu testemunho sobre as vivências e a realidade da imigração. Neste programa temos o prazer de conversar com Henrique da Costa Mata, que se encontra radicado no Brasil há cerca de 30 anos. Henrique, muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Muito bem-vindo. O Henrique em São Tomé, em que zona vivia? Em São Tomé sempre fui da região de Potapotó. Potapotó. Eu acho que é aquela região de Oco del Rei, Potapotó. Chama-se isso São João, não é? São João, não é isso? Em São João. Portanto, mandamos um beijinho aqui para todos que nos ouvem de São João. Portanto, já saiu de São Tomé há cerca de 30 anos. E como é que foi esta decisão de sair de São Tomé e Príncipe? Isso aí é uma coisa meio casual, não é? Isso acontece. Eu fui desde 75, logo no período da independência, eu ainda era muito jovem, fui estudar em Portugal, não é? Os meus pais me enviaram para estudar em Portugal e, portanto, estudei lá durante um certo período na Escola Agrícola da Paiá e em Santo Tirso, e quando terminei o curso técnico agrícola, eu voltei para São Tomé. Pelo ambiente, trabalhando e tal, mas a gente via sempre que o país não dava aquilo, isso era muito insuficiente. Então, tentei sempre lutar para continuar os meus estudos e, ter uma vida melhor, A aspiração foi sempre no sentido de buscar uma vida melhor, não é? E nesse sentido decidiu voltar a sair de São Tomé? Pois, quer dizer, eu tentei 2 vezes, fui para São Tomé, inclusive trabalhei no Ministério da Agricultura, cheguei a ser um consultor da GTZ lá em São Tomé, mas eu cheguei a levar a minha esposa para morar lá em São Tomé, mas as coisas não deram certo. Eu decidi definitivamente radicar no Brasil. E a saída para o Brasil? Como é que foi? Mudar-se de São Tomé e Príncipe para o Brasil, um país tão diferente, pelo menos na questão da dimensão. Não, eu estudava naquele período, eu fazia o curso de engenheiro agrônomo no Instituto Superior de Agronomia, isso em 1982. Aí eu consegui arranjar uma bolsa, e naturalmente com influência, portanto, do governo na altura de Santo Tomé, consegui uma bolsa de estudo para vir estudar no Brasil. A promessa era que seria uma situação bastante boa, mas eu cheguei aqui no Brasil, foi uma situação muito crítica politicamente, era a transição da ditadura para a nova república em 85, e a situação foi muito ruim. Bom, eu já estava cá muito distante, então eu tinha que trabalhar. Trabalhar no sentido que eu digo, eu tinha que me dedicar aos estudos e dar no duro para poder cumprir mais ou menos aquelas aspirações minhas, porque eu não tinha mais outra saída, eu já estava aqui, e então eu tinha que lutar. Depois que eu terminei os meus estudos, eu decidi continuar os estudos aqui, porque eu tinha cá a esposa, a namorada e tal, e essas relações todas me fizeram cada vez mais ficar mais preso no Brasil. Na verdade, eu fiquei preso definitivamente no Brasil por causa da família também. Eu tenho cá a esposa, tenho filhos e essa coisa toda. E então eu agora já tenho, na verdade, um outro projeto de vida, né? Projeto de dar educação para as crianças e cuidar da vida e tal. Foi por conta disso. Assim. A decisão de ficar cá dependeu de uma série de fatores, não é? Exatamente. E falou há pouco da diferença entre o ter que trabalhar no Brasil. Portanto, saiu de São Tomé com o leve-leve de São Tomé e ter que se adaptar à realidade de trabalho no Brasil.
Para os santomenses que nos ouvem, é fácil? Não, essa questão do leve-leve, veja bem, eu acho que até certo ponto talvez tenha uma boa interpretação para isso. Isso depende do ambiente. Depois que a gente sai daquele ambiente, aquilo é uma espécie de um choque sociológico. A pessoa tem que se adaptar e, portanto, tem que trabalhar. E lá em Santo Tomé as pessoas têm que trabalhar. Tem lá muita gente que trabalha, mas o ambiente de leve-leve é um ambiente psicossocial que leva aquele tipo de ambiente aí. Quer dizer, eu estive lá, eu vi aquilo aí também, entendeu? Quer dizer, tem muita coisa boa, mas esse ambiente realmente faz as pessoas que gostam de trabalhar, têm que dedicar a vida ao trabalho, têm que sair daqui. Então, pronto, é isso aí. Quer dizer, eu noto realmente que o país tem que dedicar-se ao trabalho. Quer dizer, eu desde criança com a minha mãe não havia leve-leve. Para estudar era porrada, para estudar, não é? Era chicote para poder estudar. É claro que a gente não deseja mais essas coisas hoje, num período tão moderno, para os nossos filhos. Mas, quer dizer, as pessoas não podem ser, têm que trabalhar bastante para poder conseguir alguma coisa na vida. Não é verdade? E deixamos aqui esta mensagem a todos os santomenses que nos ouvem, não é? Sem trabalho não é possível alcançar os objetivos. Pois é, não é? Os nossos pais ensinaram-nos desde criança que nós temos que trabalhar. Mesmo naquele período colonial, o trabalho era uma coisa importante, tanto do lado colonizador quanto do nosso lado. Nós temos que desdobrar no trabalho para conseguir alguma coisa. Então, depois da independência, houve uma fase aí hoje, as pessoas ficaram assim, não é? Ninguém mais quer trabalhar. Eu aqui mesmo no Brasil digo isso para os meus alunos na universidade, que eles têm que trabalhar. Não é? Aqui também tem uma espécie de um ambiente desse tipo também. As pessoas são conformadas com a pobreza, com a miséria, esperam tudo, que o Estado tem que dar tudo. Não, as pessoas têm que trabalhar, têm que se dedicar, dar no duro, para poder crescer na vida. Então isso é válido lá para Santo Tomé também e é válido para qualquer parte do mundo. Não é? Só que lá em Santo Tomé a coisa realmente, na verdade, é uma doença aquilo aí. Uma doença psicossocial já, né? Na minha visão, na minha forma de ver, entendeu? E neste sentido nós convidamos a escolher uma música, o Henrique a escolher uma música. Qual foi a música que escolheu? Eu escolhi uma música que eu cantava muito quando era muito, assim, adolescente. Eu tinha para aí uns 13, 14 anos. É uma música de Kibanzas, né? Kibanzas, né? Nossa livador que no flacon com graça a sacalutar. Uma música desse tipo assim que eu escolhi. Eu não sei se você se lembra dessa música. Sim, a música Flacon, não é? Vamos ouvir então um pouco a música Flacon do conjunto Os Kibanzas.
passa teje tudo que boca o. Tapante asa passa por pouco, passa teje tudo que boca e. Tapante asa passa por pouco, passa teje tudo que boca o. Me convertir, uma nunca passou. Me madublaga demanda senti faca luta protedo a pinga ca colega pintame onda de sol ai chifae caso cada na efra como colega pintaramo onda de sol ai chifae caso cada na outra como colega pintaramo onda de sol ai chifae caso cada na outra como colega pintaramo onda de sol ai chifae. Voltamos à conversa com o nosso convidado, Henrique da Costa Mata. Henrique, esta música, o que é que diz para si? É uma música que eu acho que tem algum significado, não é? Na minha visão, né? Então mostra a estratégia que as pessoas têm que ter entre nos adversários, tá? Um acha que é muito forte do que o outro e sai na vantagem aquele que tiver um pouco mais de inteligência, mais sabedoria, não é? Mais conhecimento e que tenha uma estratégia mais adequada. Então é isso aí, quer dizer, na verdade, isso também acontece lá em Santo Tomé até hoje, não é? Quer dizer, aquela coisa entre os mais fortes e os mais fracos, né? Lá na minha terra eu noto uma questão, da minha visão crítica, eu noto uma coisa desse tipo, né? Um grupo que se apoderou de tudo, tem tudo, e o povo vive lá numa situação altamente crítica. Na verdade, isso é o quê? É uma disputa entre uma minoria forte e a grande maioria que está fraca. E essa grande maioria fraca deve realmente adotar uma estratégia para poder sair dessa armadilha. Então, é mais ou menos desse tipo assim que é a leitura que eu faço dessa música. E as músicas daquele tempo, estas músicas antigas, tinham esta vantagem, este condão de dizer as verdades através da música? Eu acho que era um período muito verdadeiro, não é? Quer dizer, era um período verdadeiro e real através da própria cultura musical. Porque hoje é um período de mentiras também. E essas mentiras refletem-se também na cultura musical. Quer dizer, a música ficou tipo uma brincadeira, uma gozação. Quer dizer, é o dia a dia, como você acabou de dizer, do leve-leve. A música também capta esse tipo de coisa. Naquele período não havia isso. Era um período de crítica, até criticava-se os colonos, dizia-se como é que nós, até nos carnavais, no nosso dia a dia, era uma coisa que eu falo por mim. Naquele período, nasci em 1958, eu ainda vi bastante o período colonial, eu pude ver. Hoje, muitos jovens lá em Santo Tomé já não sabem mais o que é isso. O pessoal que tem abaixo de 40 anos não sabe mais dessa realidade, não é verdade? Verdade. E estando fora de São Tomé, como é que o Henrique mata saudades de São Tomé e Príncipe?
Eu escuto sempre, leio sempre coisas de Santo Tomé. Eu leio através do Telenor. Todos os dias, quando eu chego na minha sala, eu entro no Telenor para ver as novidades. E eu vejo as novidades do ponto de vista jornalísticos. E também leio os comentários dos santomenses nas diásporas e mesmo os santomenses lá no país. Esses comentários que eles fazem também dá para fazer uma leitura da política e social do país. Então, na verdade, no dia a dia nós estamos mais ou menos por dentro da situação. Quer dizer, só que nós não temos a capacidade de interferir dentro neste processo, mas dá para ficar por dentro, não é? Eu sei das músicas, as músicas mesmo de referência para mim era aquela de os Juntos, né? Isso foi sempre uma referência. Também teve um outro conjunto musical que eu me lembro que eram os Lindeiros. Essas foram as grandes referências de música, grupos musicais de Santo Tomé. Mas eu me lembro muito bem dos Leonesses, dos Tubazas, esses pequenos conjuntos de ritmos, do Príncipe. Me lembro dessas coisas todas. Mas nós estamos nas diásporas, mas é uma saudade muito grande. Eu tenho uma saudade muito grande da minha terra, de comer valor placá, de comer aquelas comidas todas aí. Mas eu aqui no Brasil consigo, pelo menos, consigo de banana. Eu como toda hora, eu faço toda hora na minha casa. É só comprar banana da terra, banana pau e organizar a comida. Assim. O único problema é que eu como sozinho. Ninguém me acompanha nessas comidas. Mas eu como essas coisas também aqui no Brasil. Uhum. E aí é fácil de encontrar a banana pão? É muito fácil, é o que mais tem aí. E se produz bastante em qualquer lugar. Não é? Quer dizer, isso devia ser, inclusive, uma coisa boa lá de Santo Tomé e Príncipe, banana da terra. Aqui se consome bastante banana da terra aqui no Brasil. E é um grande produtor de banana da terra. Banana prata também. Se come muita banana prata madura. Então, tem muitas coisas aqui. Muita manga. Aqui tem muita jaca. Porque eu vivo numa região, que é a região do Nordeste do Brasil. Portanto, é o estado da Bahia, fica na região Nordeste do Brasil. E é a parte da região Nordeste, que na verdade é uma parte subatlântica, onde tem um ambiente muito parecido também com algumas regiões lá de Santo Tomé e Príncipe. Então se vê muita manga, se vê muita goiaba, muito abacate, não é? Sapo-sapo, que lá em Santo Tomé também tem, aqui se chama graviola. Então eu como de tudo isso, não é verdade? Como essas coisas todas. Então sente-se um bocadinho em casa aí também, não é? Sim. E outra coisa, também eu vivo num estado onde, digamos assim, eu preciso dizer, as pessoas precisam ouvir quando, numa sala de aula ou conversando num restaurante, aí descobrem que eu sou de fora, não é? Mas, de resto, eu sou igual a um brasileiro, porque aí também tem muitos negros no Brasil, né? O Brasil é uma terra que tem cerca de 70% do pessoal de origem negra, não é? Então, isso não é um problema, efetivamente. Eu, quando morei, residi lá em Portugal, eu tinha mais problemas do ponto de vista de inserção social lá em Portugal. Aqui no Brasil, nesse aspecto, eu consegui superar isso, não é? E isso também superei por conta da minha condição socioeconômica. Isso também é uma coisa importante. Se eu fosse um negro que não tivesse uma condição socioeconômica mínima, então eu seria também um excluído, não teria tanta inserção social. Isso é verdade, não é? E é importante também deixar aqui esta ressalva e esta chamada de atenção. E para terminarmos esta nossa conversa, a caminho do fim desta nossa conversa, pergunto ao Henrique se voltar para São Tomé e Príncipe é uma certeza, uma esperança ou uma utopia? Não, eu tenho um projeto de voltar para a minha terra. Isso não há dúvida. Eu estive lá de férias em 2014 e eu tenho um pedaço de terra lá. E um dos meus planos é construir lá uma casa, justamente para ter condições de, quando regressar, não no sentido definitivo, pelo menos nesse curto e médio prazo, mas para ter um lugar tranquilo para morar, um lugar mais ou menos ecológico, com uma casa mais ou menos do tipo de casa de madeira, uma coisa desse tipo, assim, no interior, na roça. Agora, quando a gente atingir a fase da aposentadoria, já tem uma garantia de renda em condições, já tem os filhos mais ou menos crescidos, e é um plano de fato, regressar lá para a terra, quer dizer, ficar essa parte final da vida lá na sua terra, porque isso também é uma coisa importante, não é? E para terminar, peço então que mande uma mensagem para todos os santomenses que nos ouvem.
Olha, eu tenho a dizer para os meus compatriotas, os nossos colegas, né, o pessoal da terra, que a palavra fundamental que é a produção e a produtividade. E isso se faz com o trabalho, com dedicação. Então, desde os mais pequenos até aqueles todos que estão lá, eles têm que ter isso na memória dele, com o trabalho, não é? Trabalhar, tem que dedicar. Se você tem uma roça, tem que trabalhar, dar no duro para trabalhar. E não se constrói o país sem trabalho, não se constrói o país só com donativos, se constrói o país com trabalho. E não é só trabalho, é um trabalho de qualidade, com dedicação. E isso se faz com o aumento da produtividade. Então as pessoas têm que estudar, muita gente tem que estudar, valorizar o conhecimento. Lá no país tem muita gente que não valoriza o conhecimento. Não, chega um engenheiro, um médico, eles ainda ficam se rindo do médico, do engenheiro, da professora, é um doido. Por quê? Porque ele não é, no sentido de tem que ser um malicioso, tem que ser um esperto, quer dizer, progride a sensação lá no país, a ideia de que um espertalhão é que consegue se dar bem. Então, isso não está errado. Então, o que eu tenho para dizer para os meus compatriotas é que eles devem ser honestos, sinceros, não é tratar bem aos próximos e se dedicarem ao trabalho. É isso que eu tenho para dizer para todo mundo, não é? Com isso, você, aos poucos, consegue progredir na vida, não é? É isso aí que eu teria para dizer, sinceramente. Muito bem, Henrique, muito obrigada por esta mensagem tão positiva que nos deixou. Muito obrigada por ter estado no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz pelo fato de me identificarem aqui, não é, nessa distância, e, sinceramente, eu fiquei bastante feliz, estava a dizer para minha filha, foi uma felicidade muito grande. E eu aqui, o que vocês precisarem de mim aqui no Brasil, eu estou à disposição, porque eu trabalho numa universidade, eu sou coordenador de um programa de pós-graduação aqui, e tenho mestrado e doutorado, qualquer colaboração e tal que quiser da minha terra, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada pela sua disponibilidade e assim terminamos este programa com o Henrique da Costa Mata. Até à próxima semana. São Tomenses pelo Mundo, um programa do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe, com o apoio da IRDP África.